Na região de Liyue existem os Adepts, seres milenares e poderosos cuja principal função é proteger todo aquele lugar. Todos eles são extremamente poderosos, mas não imortais, o que significa que em algum momento eles vão acabar morrendo. E mesmo que a morte em batalha não chegue para eles, eles podem acabar ascendendo a Celestia como divindades. De um jeito ou de outro, é importantíssimo para a tradição de Liyue que as pessoas se despeçam dos adeptos de forma adequada, seguindo todas as tradições necessárias para um funeral digno de um guerreiro que se foi. Porém, por ser um evento extremamente raro, é praticamente impossível que alguém testemunhe 2 desses funerais enquanto estiver vivo. E todas essas tradições são muito antigas para que uma pessoa normal consiga reproduzir com maestria. Porém, existe um homem em Liyue com a capacidade de fazer esse funeral sem nenhum tipo de referência. Ele saberia exatamente as roupas, o horário, o local, os itens, o clima, a duração, o tamanho do público, a altura, a profissão e idade desse público. Tudo isso sem sequer consultar os textos antigos, que seria a única fonte de conhecimento restante dessa tradição. Muitas pessoas descrevem esse homem como uma história viva. Porém, quando isso acontece, ele geralmente responde com uma única frase: "O vinho de Osmantos tem o mesmo gosto que eu me lembro." Mas onde estão a... Caraca, Zong, nem num momento como esse você consegue só ler a frase do roteiro, não? A minha memória é tão boa quanto eu me lembro, mas o vinho de Osmantos é bem mais importante. Sabe, Zong, se você continuar repetindo só essa frase aqui nesse canal, as pessoas vão começar a pensar que toda a sua personalidade só se resume a ela. É verdade, hein? Eu vi gente falando isso no TikTok. Como se um deus de 6.000 anos fosse se importar com comentários em um aplicativo como esse. E eles também falaram da deusa do sal. Falar da minha personalidade seria uma coisa. Agora insultar uma amiga que já se foi seria outra. Eles vão sentir a ira da rocha. Hu Tao, eles não falaram da deusa do sal, falaram que a personalidade dele é sem sal. Foi só uma mentirinha pra ele mostrar o visual de Arconte dele, fica tranquila. É isso aí, Zong, desce o meteoro em todo mundo que a gente tá precisando lucrar esse mês. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Esse vídeo é tão desnecessário quanto eu me lembro. Afinal, já temos uns 7 motivos pra rodar por mim aqui no canal. Pois é, né? Nem parece que já faz 6 meses desde aquele vídeo. Mas relaxa, Zong, porque no Tudo Sobre tem algumas coisas bem diferentes dos 7 motivos, como por exemplo a sua história, que você pode começar a falar, inclusive. Como fundador do Porto de Liyue, devo começar falando sobre as coisas mais importantes. Mora? Trabalho. Exorcismo. Romance. Comida boa. Ópera. Hack. Aumentar a venda de caixão. Que seriam os contratos? Desde as trocas mais simples até acordo entre os comerciantes. Não há nada na cidade que não esteja sujeito a contratos. A sua importância é tão grande quanto eu me lembro. Afinal, se não fossem os contratos, Liyue estaria com certeza mergulhada em caos. E é trabalho dos Kenshin manter isso vivo. Toda vez que muda a geração de Kenshin, eles vão lá, interpretam as leis e montam tudo bonitinho pra ficar o mais justo possível. Sempre que eles encontram um buraco nas leis, eles têm que fazer uma emenda pra consertar, porque senão os comerciantes vão lá e se aproveitam disso. Só pra vocês terem noção, já tem mais de 279 páginas de emendas. E nesse momento, a responsável por cuidar disso é a Tianquan Ningguang. Ela até mesmo ganhou o título de costureira de Liyue, devido à sua velocidade em atualizar essas leis. O legal é que ela sempre me
chama pra ajudar ela a arrumar essas leis, mas quem ganha o título é ela. Depois eu processo todo mundo, aí vão achar ruim. Mas no fim do dia, não importa o quão complicadas as leis mortais se tornem. A lei mais importante é que aquele que romper um contrato sofrerá a ira da rocha. No porto de Liyue, se uma pessoa presta muita atenção aos detalhes e possui critérios incomparáveis para julgar certas questões, ela é chamada de peculiar. E basicamente todo mundo é peculiar em alguma coisa. Por exemplo, eu sou peculiar em vender caixão. Mas no caso do Zhongli, ele é peculiar em tudo. E não é mentira, ele realmente chega a entrar na cozinha do restaurante para ensinar o chefe o melhor jeito de fazer um prato. E é até normal você querer ensinar e dar conselhos sobre coisas que você tem experiência e conhecimento. O problema é que o Zhongli tem experiência em tudo. Quer dizer, menos em barganhar. Isso ele não tem. Uma pessoa normal comprando no comércio de Liyue tentaria pechinchar pela metade do preço. Afinal, é de conhecimento comum que o preço dos produtos é sempre flexível. Porém, quando chega a minha vez de pagar, eu nunca olho a etiqueta com o preço. Se algo chamar a minha atenção, eu pagarei o quanto o dono da loja quiser. Às vezes até mais do que o necessário. Isso é claramente uma mentira, ele não paga nada. Ele sempre esquece de levar dinheiro e faz alguém pagar por ele, ou escapa da conta de algum jeito que eu não sei explicar. Ele entende perfeitamente o valor do dinheiro e das finanças, mas não entende nada de pobreza. A pobreza humana é tão estranha quanto eu me lembro. Mas onde estão aqueles que me reconhecem com a personificação da riqueza? O ponto não é exatamente as pessoas não te reconhecerem, já que você está disfarçado de pessoa. O motivo da pobreza não fazer sentido para mim é que o próprio dinheiro vem de mim. A moeda mora é criada pela minha gnosis. Aquela que você deu pros Fatui, né? E o próprio nome Mora é baseado no meu nome, Morax. Pois é, né, Zong? Você tem vários nomes. De onde surgiu tudo isso? A verdade é que cada parte do povo de Liyue me reconhece como um tipo de deus diferente. Quando eu criei as leis da cidade, eu fui conhecido como o deus dos contratos. Para os comerciantes, eu criei a primeira mora, logo sou o deus do comércio. Para os historiadores, por eu ser o mais velho, devo ser chamado de deus da história. Alguns ainda me chamam de deus do fogão. E te chamam assim de forma muito errada. Afinal, o deus do fogão é o meu amigo Goba. Só que com o tempo ele ficou bem fraquinho. Mas isso já é outra história. Para os amantes de ópera e crianças, eu sou o defensor de Liyue, portanto devem me chamar de deus da guerra. Pessoas de fora da região referem-se a mim como Morax, mas os moradores locais preferem Rex Lapis. Caraca, hein, Zong? Mas dentre todos esses títulos aí, qual que tá certo? Sim. Entendi. Eu acho que é bem interessante o fato de que eu e o Zong somos os únicos arcontes originais que estamos no posto desde a Guerra dos Arcontes. Eu lembro muito bem da primeira vez que eu vim visitar o Zong aqui em Liyue. Quando Barbatos deixou a sua terra para visitar a minha, eu logo pensei que ele estaria com problemas. Portanto, no momento em que ele pisou aqui, eu já estava preparado para ajudar ele no que quer que fosse. Mas então, o Arconte Anemo simplesmente me jogou uma garrafa de vinho. Era difícil de acreditar que ele negligenciou seus próprios deveres por causa de uma garrafa de vinho. Depois disso, eu comecei a visitar o Zong com bastante frequência e a partir dali, todos os outros arcontes começaram a se reunir em Liyue também pra gente bater papo e beber vinho. O vinho de osmantos que nós bebíamos naquela época tem o mesmo gosto que eu me lembro. Mas não sobrou quase ninguém para compartilhar dessa memória. Mesmo após todo esse tempo, eu permaneci firme como arconte, mas até mesmo a mais dura das pedras pode quebrar depois de 3.000 anos. Certa vez eu estava caminhando pelo porto de Liyue e ouvi um comerciante falar para os trabalhadores: "Você já terminou os seus deveres. Pode ir para casa." Nesse momento eu refleti parado no meio da multidão. Será que eu já terminei os meus deveres e posso ir para casa?
Ok, eu acho que depois dessa eu nunca mais mando o Zong calar a boca no meio da frase dele sobre o vinho de osmantos. Mas vamos parar com esse clima morto aí porque eu não tô ganhando dinheiro com isso. Bora falar das suas habilidades, Zong. As minhas habilidades são tão incríveis quanto eu me lembro. A primeira habilidade dele se chama Dominus Lápides. Se você apenas pressionar a minha habilidade, eu vou criar um pilar que vai ficar dando dano aos inimigos em volta. Porém, se você manter pressionado, além de criar o pilar, também criarei um escudo, que inclusive é o melhor escudo do jogo. Vale a pena comentar que esse pilar também ressoa com outras construções gel, fazendo com que elas também deem dano. Já a ult dele se chama Chuva Estelar. Quando eu uso a minha ult, os inimigos sofrem a ira da rocha. Além do grande dano, eles também ficam petrificados por alguns segundos. Alguma das suas constelações é importante? As minhas constelações são tão dispensáveis quanto eu me lembro. Não compensaria você ir atrás de nenhuma delas. E quanto às suas armas, quais armas você usa? A lança de Favonius é tão boa quanto eu me lembro, mas caso você não tenha ela, você pode usar outras opções, como por exemplo a lança do ferreiro ou a borla preta. Apesar de ser 3 estrelas, ela é a única que dá vida como segundo status. E quanto aos seus artefatos? O set do Millenniff foi feito especialmente para mim. Por consequência, é o melhor set que você poderia usar. Quanto aos atributos, se você quiser me fazer full suporte, pode colocar vida em todos. Mas se quiser me fazer híbrido, pode colocar taxa ou dano crítico no chapéu, dano gel no copo e ainda manter HP na areia. Mesmo com essa segunda build, o meu escudo continua bem forte. Dá uma dica de time aí pro pessoal, Zong. O time da Rutal é tão perfeito quanto eu me lembro, mas sinceramente você pode me colocar em praticamente qualquer time. Por eu ser um bom escudo, eu vou servir como suporte para todos eles. Alguma dica pra upar os talentos? Foca na habilidade e também na ult. Não precisa upar o ataque básico a menos que me queira fazer DPS. O que já digo desde agora, não seria a melhor escolha. E conseguimos terminar mais um guia. Com esses são 3 guias que a gente fez junto, já dá pra pedir música. Será que a música do caixão tem copyright? Fazer um tudo sobre foi tão bom quanto eu esperava. Mas eu não achei que você ia passar o vídeo inteiro sem dizer uma mentira. Bom, eu fiquei sabendo que o Tudo Sobre é um vídeo mais sério, então eu tentei mentir o mínimo possível pra não passar nenhuma desinformação e tals. Apesar de eu achar que seria muito engraçado. As pessoas que assistem os vídeos desse canal são tão incríveis quanto eu me lembro. Mas onde estão aqueles que vão deixar o like e se inscrever no canal? Muito obrigado a todos os membros que ajudam esse canal a se manter em pé. E para todos aqueles que falaram mal da deusa do sal, não adianta trancar as janelas. A ira da rocha vai vir do mesmo jeito. Essa música de fundo é tão familiar quanto eu me lembro. Não se importa não, eu só chamei a Ganger Attack pra cantar porque a música original da Katsuki tinha copyright. Haha, melhor trabalho da minha vida!